eletrônica, desde sempre. Desde os 16 anos eu programo. Meu primeiro computador eu ganhei de um tio, falecido tio Renato. Eu sempre falo, tio Renato é meu primeiro grande investidor. É o meu investidor anjo. Eu não sei se a gente vai ter tempo de contar essa história, mas é uma história muito legal. Não, assim, conta, por favor. Renato, assim, foi muito massa, assim. E ele foi o cara que me deu o primeiro computador, e esse primeiro computador virou outro, que virou um Fusquinha, que virou o lastro para eu arrendar uma escola de informática, que virou conhecimento, que me fez entrar na IBM, que virou mais conhecimento, que fez eu ir para Volvo, que me fez virar consultor e que me fez entender como construir o negócio e assim por diante, que faz parte do resultado que a gente tá vendo hoje, né? Cara, que do caralho. Então vamos voltar, né, Murilo? Lá no tio Renato. Tio Renato, nossa, vale muito a pena. Então vamos, porque eu tô... Vamos nessa. Eu adoro ouvir. Luiz Renato Crovador, né? Depois dei uma pesquisada sobre isso, tem uma história muito legal, assim, um grande curitibano, né? Acabou tendo uma situação particular muito específica aí, mas acontece, né, nas melhores famílias. O tio Renato, ele era advogado criminalista, né? E era um grande advogado criminalista. Era o mais abastado da família. Era o parente rico, né? Era o primo rico. Tipo, não só primo, ele era o primo rico, o tio, o irmão, o pai rico. De alguém ele era alguma coisa rico, assim, né? Porque não tinha outro. Era só ele, assim, na família, literalmente, né? Então, e todo mundo respeitava ele, né? Assim, não tinha nenhum questionamento. Aí, com 14 anos, eu abandonei a escola, né? O primeiro ano, o segundo grau, eu abandonei. Larguei mesmo, assim, comecei a trabalhar, né? Tipo, não tava gostando de estudar onde eu tava e abandonei. Só que eu não contei pra ninguém que eu abandonei, né? Eu simplesmente comecei a trabalhar. Então, eu saía de manhã pra ir pra escola e ia trabalhar. Aí descobriram, lógico, né? Se tem um momento que você não sabe mentir na tua vida, é aos 14 anos. 14. Né? Aos 13, 14 anos, assim. Você acha que você sabe. Aliás, você tem plena certeza que você sabe mentir, assim, né? Você mente ainda com você. Nossa, eu tô mentindo, as pessoas... Mas não, né? E o pai e a mãe vai dando corda, né? Não, e eles veem o negócio porque se divertem. Eles falam assim, eu quero ver até onde vai. Vai a vida toda. Cara, se você deixar, ele conta a maior mentira do mundo. O resto da vida. O resto da vida. E assim acontece. E tem gente que tá assim até hoje, Até hoje. Eu falei esse dia pra Mariana, acho que ontem eu tava falando pra ela. O Diogo acho que tá nisso. O Diogo tá nisso, ele tá mentindo pra nós, estão fingindo que acreditamos. Exatamente, ele disse que tá não sei onde, né? Tá nada. Tenho certeza. E dia 12 ele faz o Pix pra nós, acabou, pagou, tá bom. Eu tava falando pra Mariana esse dia, eu falei, cara, vai chegar um momento em que o Bento, meu filho, não vai conseguir esconder mais as coisas de mim, sabe? Tipo, cara, chegou fedendo maconha. Fala, irmão, você não vai conseguir me enganar com isso, sabe? Mas chegou, ele vai tentar. Ele vai tentar, não, isso que é um creme, os piá estavam fumando. Todas as mentiras que ele usar, é as mentiras que a gente já usou alguma vez na vida, né? Ou tá usando, né? Ou tá usando. Maconha, inclusive. Pois é, o Diogo, o Murilo fedendo maconha, que coisa tá estranha. Ruim, né, cara? Eu tô mais alegre do que o normal. Tá dando vontade de comer brigadeiro, feijão. Pois é, né? Não tem mais uma coca? Tem, porque vai ter coca. Ótimo. Então, assim, voltando, abandonei e daí descobriram, né? Eu parei de ir pra escola pra ir trabalhar. Literalmente trabalhar. Trabalhar como serigrafista e tal. E daí teve um domingo de almoço de família lá na casa da minha avó, e que lógico, eu era o assunto da vez, né? O adolescente perdido da igreja, que tinha abandonado a escola, porque queria trabalhar, aquela coisa, todo mundo falando e eu quieto. E o tio Renato escutando essa conversa, né? Aí ele sentou do meu lado e ele só perguntou assim, por que se resolveu trabalhar? De todas as perguntas, foi a única por que trabalhar? Eu falei assim, cara, porque eu quero meu dinheiro. Tem coisa que eu quero ter pra mim, que eu não tenho como pedir pra eles. Eles não conseguem. Chegou no limite. E eu não tô no meu limite. Tô só começando. Eu lembro que foi essa a resposta que eu dei pra ele. Daí, tudo bem, ficou por isso mesmo. Não me deu bronca nenhuma, não chamou atenção nenhuma, enquanto todo mundo lá, aquela coisa arada toda, né? Aí, chegou uma hora que ele falou bem assim pro meu pai. Ele falou assim, Chico, o Jacques vai trabalhar comigo a partir de amanhã. E ele nem me perguntou nada. Ele só deu essa informação pra família toda. Pô, daí foi aquela... né, ovação pública, né? Nossa, pronto! Salvamos, livramos de um drogado em casa. E assim foi, né? Tipo, beleza. Aí ele só falou pra mim, ó, esteja lá no escritório tal horário e daí amanhã a gente vai combinar. Pô, cheguei, bonitinho, fui até de polo, irmão. Ó, meteu uma polo? Pô, era o tio Renato, né? Que é isso? Trabalhar com o tio Renato. Foi a única vez que usei polo na vida. Aí fui, cheguei lá bonitinho, sentadinho, as meninas nem sabiam o porquê, porque não deu tempo de conversar. Ele chegou, entrou e falou assim, sobe aqui, Jackson. Aí subi lá, ele falou bem assim, você desenha, né? Você desenha, pinta? Porque eu desenho, pinto e tal. Daí sim. Então eu quero que você... Eu vi que ele deu uma olhada. Ele não fazia a menor ideia do que ele ia me passar pra fazer. Assim. Deu pra ver que ele descobriu na hora, assim. Eu quero esse quadro, essa estatuazinha, a Estátua da Liberdade, assim, bem bonitinha, aqui nessa parede.
Você consegue fazer? Eu trabalhava com gesso, fazíamos escultura de gesso na igreja da minha mãe, pintava e tal. Ficava legal, trabalho bem feito, sim. Daí eu quero isso. Pode ser? Consegue? Deu. Consigo. Quanto você vai me cobrar? Deu. Putz, não sei, nunca cobrei dele. R$800 paga? Pô. Deu. Paga? Paga, né? Tá. Quanto tempo você vai levar? Deu. Poxa, sei lá e tal. Até outubro você termina? Deu. Até outubro eu termino. Então tá combinado. Então no final eu vou te pagar R$800. Você tem até outubro para fazer. Você vai vir aqui todo dia. Eu vou te dar vale transporte e o dinheiro para você comer todo dia aqui. Faça ou não faça aqui, você tem que estar aqui todo dia. Quando você estiver folgado aqui, você vai ajudar as meninas lá embaixo. Assim, assado, deu as ordens. E pronto. Faltou um dia sem me justificar, não precisa vir mais. E perdeu tudo. Não vou te pagar os R$800, vou mandar passar uma tinta nessa parede, acabou. Beleza? Tamo combinado? O primeiro papo reto da minha vida foi esse. Foi assim, sem um sorriso. Eu adorei, assim, tipo, eu ouvi ele falando assim, eu quero isso pra mim. Eu lembro que ele falava, eu quero isso pra mim. E daí ele falando, deu ok. Daí ele levantou e falou assim, Jacques, eu vou te dar um conselho. Se você não botar preço no teu trabalho, alguém vai botar. E se você não disser quanto tempo você vai levar, você vai fazer um tempo do cara. Então não deixe mais acontecer isso. Quando você estiver vendendo o teu trabalho, dê o preço e quanto tempo você vai levar. Porque senão vai ficar no comodismo do outro cara. Você tem a sorte que eu sou teu tio. Porque se fosse um estranho, você ia ter que fazer em pouco tempo e ia te pagar nada, tá? Tudo bem que ele saiu e falei assim, porra, mas tá barato mesmo assim. Tá... eu tô meio iludido que tá bom o preço, mas ok, né? Enfim, funcionou e foi a primeira grande lição. É uma coisa que eu levo até hoje. Fiz o trampo, fui fazendo, pintando. Pô, ficou muito legal, ficou bonito. E nisso, eu tinha o privilégio de sempre estar ouvindo ele falar, né? Trabalhar. Tem muito da minha postura hoje que eu literalmente fiz um copia e cola dele, assim, que eu adorava, que ele é muito legal. A maneira dele falar, dele conduzir, dele resolver, ele era um cara resolutivo. E ele tinha uma meta, assim, ele montava a pauta do dia e ele só terminava o dia quando a pauta encerrava. Né? Eu achava muito legal isso. Ele ia batendo a pauta dele e eu faço isso até hoje, né? Eu faço isso no meu caderno até hoje, literalmente copia e cola. E daí tinha um computador dentro do escritório. A gente tá falando do ano de 1994, 94. Quando o computador custava o preço de um carro. Sim. Né? Tinha consórcio para pagar computador. A gente tá falando aí do IBM 42... o IBM 400, né? Uma coisa assim, era bem antigo. Bem assim, antigão. Bem antigão mesmo. Com Windows dos primeiros. Quase ainda, 95. Era 95. Era 95 já, assim, tipo, não tinha nem em português traduzindo nada, ou seja, não tinha. Era coisa cara, hein, digo. E eles tinham um no escritório, não sei por que cargas d'água compraram aquele, estavam usando, e eram poucas pessoas que usavam. O tio Renato mesmo sentava na máquina de escrever, metralhava aquela máquina de escrever, e daí mandava para alguém que botava no computador e virava disquete. E aquilo me alucinava, né, cara? Eu vi os caras mexendo e assim, eu nunca tinha tido contato com o computador antes, né? Lembrem que eu contei que eu era de Colombo, Sim. Minha mãe professora, né? Situação não é famélica, mas, ou seja, né? Era ok. Vivíamos bem, felizes, sem computador, sem fazer ideia do que era isso. Isso era coisa de filme, né? Nesse sentido. E nem de novela, porque as novelas não mostravam computadores, era de filme mesmo. E daí eu vi aquilo e, porra, eu não fazia ideia que eu tinha esse gosto. Eu gostava da parte eletrônica, já tinha mexido com rádio, já tinha aprendido a mexer com rádio, também sozinho, fuçando, meu pai também fuçava com uma coisa ou outra, mas não tinha esse entendimento tão grande. E eu olhava os caras mexendo, aí o que acontece? Começou na hora do almoço, eu vinha mais cedo do almoço, não ia almoçar, ia lá pro quartinho, pra salinha e começava a mexer no computador. Então, até um dia que eu dei um dandan no computador, né? Um dandan é bom. Dandan. Que desespero. Dandan. E daí quando eu apertava um botão, dandan, o cara não era nem silencioso, eu não sabia nem desligar o som. Fodeu, né? Tipo, travei o computador e não tinha como esconder, né? Não tinha como esconder. Todo mundo veio, xingou. E, porra, Jackson, olha aí, por que mexer e tal, não sei o quê. Aí todo mundo xingando e brigando, e eles chamaram um técnico, e eu levando esporro de todo mundo. Aos 14 anos você é uma fonte de esporro, né, comunitário. Aí ali, porra, e todo mundo enchendo o saco. O tio Renato chegou, porra, por que você mexeu? Eu fiquei quieto, só escutando todo mundo, esperando o esporro maior, né, que é do dono da coisa toda. Aí ele não deu, isso só chamou o técnico. E no que chegou o técnico, eu já fui junto com o técnico. Os caras me assim, não, saia daí, não sei o quê. E eu desviando e voltava, ó, tipo cachorro, sabe? Você toca e voltava. O tio Renato de longe falou assim, deixem. Ele já estragou, não tem problema, deixe. E saiu da sala. E ali eu fiquei grudado com o técnico. E, velho, na hora que o cara abriu o computador,
eu me apaixonei pela parada, assim. Eu me apaixonei, assim. Eu vi aquela parte interna do computador e eu não fazia ideia. Eu já tinha visto televisão, rádio, mas ali eu não conseguia entender o que eram aqueles microcircuitos. E o cara era um meninão simples, técnico. Não era nenhum engenheiro da NASA, mas eu era um colombense burro, né? Olhando para aquele negócio ali. E encantado com aquele negócio todo, e ele explicando, e ele começou a me dar uma aula ali de como funcionava. Ele falou, o que você fez? Foi travar a BIOS do computador, não sei o quê, a gente resolve aqui. Ele foi num jumperzinho da placa, tirou, ligou, desligou, pronto, tá resolvido, tal, não sei o quê, agora vamos lá, tal, entrou. Vou te explicar como é que você faz para não fazer mais isso. Entrou no prompt do DOS, me explicou, o que você fez foi abrir o prompt, digitar tal coisa sem querer, ele travou, foi explicando. E ali comecei a entender a lógica do software com o hardware. Ele me indicou, me deu um livrinho de MS-DOS que ele tinha. Era aqueles que vende com a placa, Me deu um livrinho de... Tá aqui, se divirta, burro, né? Então, se divirta. Cara, eu destrinchei aquele livrinho e tal, mas eu já sabia como entrar e sair do computador escondido. Sim, né? Sem isso fazer era bom. cagada. Já era uma informação muito útil. E o tio Renato sabia que eu ia lá escondido e nunca mais falou nada. Deixou assim, daí beleza. Em outubro a gente terminou o livro, terminou o painel, ficou bem legal. O tio Renato sabia que tinha terminado, chegou e falou assim, vou te levar pra casa. Eu falei assim, porra, tio, é em Colombo, né? A gente tava no Juvevê, você tem certeza disso? Eu não sei nem se o teu Mondeo sai de lá, né? Porque era um Mondeo, sabe aqueles sedã? Sim, lembro, esticadão. Carro. Nossa, carro de... Tinha um negócio pra disco, pra 6 discos de CD no porta-malas. Tinha uns que tinham um telefone dentro, não tinha? Eu não sabia, isso eu não sei. Tem uns que tinham telefone americano, você entendia? Ele tinha, assim, um toca-disco, era 6 discos, assim, que ele coisa colocava. maravilhosa. Nossa, era primeiro. Enfim... Tem certeza? Tem, vamos lá. Daí passamos, ele pegou dinheiro e tal, a gente foi conversando sobre assuntos aleatórios, ele disse que, né, fez os devidos elogios, conversamos sobre coisas aleatórias, chegamos e tal. Aí ele chegou, tio rico em casa, né? Sim. Pense, não foi só a pobraiada do terreno que ficou feliz, né? A vila ficou feliz, né? A vila. Café fresco, pão, tudo aquela coisa arada, assim, que... Sim, coisa maravilhosa. Manteiga, falando, né? pãozinho de manteiga, quente. Sabe quando você ia na casa dos primos e o pessoal fazia... Porque você é do lado do burguês, né? Eu era os Lacerda do Vila Oficina, enquanto os outros eram do Batel, entendeu? Então, só explica detalhes, mas enfim. Mas tem os primos do outro lado da família, que eu acho que você sabe como é que é. Né? Esse sim. Então, nós éramos esse. Que era esse, assim. Daí ele chegou lá, aquele evento, né? Todo mundo feliz e não sei o que e tal. Daí ele pediu pra ver onde que era a minha estrutura, onde que eu dormia e tal. Eu dividi o quarto assim, com os meus irmãos, mas tinha a minha parte do lado de cá. Eu tinha montado uma mesa com uma porta. Aliás, eu tenho mesa de porta até hoje na minha vida. Até hoje. Eu faço questão. Eu compro porta... e faço a mesa. Isso se tornou um ícone de produção para mim. Né? Bancada, produção, é assim que funciona. Para mim é cavalete e porta, não importa onde esteja, e tenho isso sempre no trabalho, em casa, assim por diante. Mas lá era uma porta mesmo, inclusive com as saliências da porta. Ela era lisa, assim, era bem porta mesmo. Enfim, tinha lá o negócio, ele olhou e tal, ele falou assim, Jacques, você vai lá no porta-malas e pega o negócio que é teu. Eu trouxe para você. E chegou pro meu pai e falou assim, Chico, o que eu tô dando pro Jacques é dele. Ele faz o que ele quiser com isso. Se ele quiser vender, ele vende. Se ele quiser estragar, ele estraga. Ele faz o que ele quiser. Isso não é da família, não é de ninguém. É dele. É dele pra ele. E no porta-malas tava o computador. Ah, que foda. Tava o computador. Aos 14 anos eu ganhei um presente do preço de um carro, morando na região metropolitana de Curitiba. De um cara que não precisava me dar isso. Né? Ele não precisava. Se tem uma coisa que ele não tinha obrigação, era nada comigo, assim. Sim. Mas alguma coisa do lado empreendedor dele viu em mim uma oportunidade e ele fez, né, os devidos movimentos que ele podia, sem se onerar e sem se prejudicar. E, cara, isso são muito valiosos e muito do que tenho de sucesso hoje eu devo a esse ano, esse MBA que eu fiz aos 14 anos de idade aí com o tio Luiz Renato Crovador. Que do cara. E o tio Renato chegou a conseguir ver um pouco do teu sucesso pós, não? Cara, não. Infelizmente não, porque ele faleceu em 99. Ele faleceu 5 anos depois, né? Ele acabou não vendo, assim. Ele sabia que eu tava bem na época, eu já tinha minha escola de informática, que eu montei e tal, mas aí eram os outros contando, mas ele, infelizmente, não viu, né? Quer dizer... Ele sabe. Ele tá vendo. Ele sabe, né? Ele sabe. Do jeito de outro, ele sabe. Né? E a pergunta que não quer calar, ele deu os 800, não? Deu. O computador e os 800. Ele pagou uma coisa, não tinha nada a ver com a outra. Não tinha nada. Você é louco? Eu gosto disso, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Você é louco. Empreendedor é bom, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente combinou, faz o combinado. Isso daí não é combinado, tudo bem, eu recebo.
Cara, que do caralho. E aí, depois disso, você falou que foi abrir uma escola de informática após isso? Daí nesse meio tempo eu fui fazendo. Então, o computador que o tio Renato deu acabou virando outro, porque eu fui aprendendo a mexer, daí comecei a entender com contrabando de peça, aquela coisa toda que a gente vai fazendo, puxa do Paraguai, pega dali, compra, vende. Daí eu fui aprendendo a fazer, montar outros computadores e meu computador foi evoluindo. Aí eu tinha um outro tio meu que queria comprar um computador para os filhos dele, e ele tinha acabado de fazer rolo num carro. E eu já tinha outros computadores e estava trabalhando com outros lugares, então assim, não me fazia falta um computador em casa. E eu já era professor de informática numa escola em Colombo. E assim, trabalhava, fazia meus meu trabalho normal e à noite eu ia dar aula de informática lá, o que eu sabia pra galera e ganhava meu troquinho. E o tio, fiz o negócio com o meu tio Dilmar e dei o meu computador e peguei o Fusca, meu primeiro carro, né, com 18 anos. Fusca branco, 2 carburador, 85, espetáculo. Bala. Tava online. Tava on. Oxi. Aí tava. Quantos anos tava? 18? 18 anos. Nossa, de Fusca. Uhum. Tá. Em Colombo? Saudade. Professor de informática, hein? Eita, isso aí tava desmanchando. Tipo isso. Mas tava feliz, né? Fazendo jus à minha prosperidade ali. Sim. Aí um dia eu tava dando aula lá e o dono da escola de informática reclamando, mas reclamava, sabe? Reclamava, chamava ruim, achava ruim. Tá... Puta, eu vou vender isso aqui, vou vender isso aqui. Daí eu falei assim pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, me arrenda essa escola. Eu tinha ouvido falar sobre arrendar, acho que uma semana antes no rádio. Eu nem fazia ideia do que era arrendar, mas eu gostei da palavra, fui, pesquisei, achei legal a dinâmica, descobri que os antigos donos de grandes negócios hoje arrendaram dos seus chefes, dos seus feitores, o negócio. Porra, gostei. Eu cheguei pra ele e joguei essa. Quer arrendar pra mim isso aí? Daí eu sabia. O bom é que ele sabia mais ou menos o que era arrendar também. A gente meio que construiu o nosso arrendar ali, né? Eu sabia uma parte, ele sabia outra, nós dois juntos não sabia tudo, porque não ia acontecer, e acabou sendo um bom arrendamento pros dois. Juntou os dois. Aí eu dei o meu Fusca como garantia e pagava um aluguel pra ele mais as despesas. E daí tinha que cortar tudo, né? E daí, cara, trabalhava, entrava 7h30 da manhã, saía 10 horas da noite, final de semana fazendo a apostila, daí eu troquei a dinâmica da apostila por disquete. Aí o cara chegava, não tinha onde enfiar o disquete e falou assim, eu vendo o computador. Aí o cara comprava o computador comigo também, porra, eu fazia até carnezinho, tinha uns alunos que faziam carnezinho lá, sabe, tipo, bem legal assim. E fui fazendo meu dinheiro, fazendo meu troquinho, até que eu tinha trabalhado já na IBM com 16 anos, tinha trabalhado de mensageiro na IBM, de terceiro lá. E fiz um bom trabalho, né? Os caras gostaram do meu jeito. O que é um mensageiro? Dá pra explicar? O mensageiro era só um título na carteira, porque eu, na verdade, carregava caixa, né? Deixava caixa, consertava o computador, pegava lanche, tinha que contar piada todo dia pra alguém, assim. Mensageiro era só a palavra na carteira de trabalho, assim. Era o boy moderno aí, né? Não era escravocrata. Mas assim, tava ali, né? De polo, polo verde ainda. Escrito ágil, assim. Eu joguei fora faz pouco tempo, porque já tinha certo apego. Devia ter enquadrado isso, assim, cara. Quando você virar a rua, vai estar lá. Não, putz, eu vou ver alguém na rua, né? É verdade, putz. Enfim. Daí, tinha trabalhado, feito um trabalho legal. Esse também é um outro momento massa pra contar. Não sei se cabe também, mas enfim. Claro que cabe, claro que cabe. Pô, a gente vai aqui até Sempre meia-noite. cabe. Cara, vamos? Pô,